Programa Direto ao Ponto Entrevistas, hoje quinta-feira. Tá comigo aqui o Italis, nosso amigo psicólogo Italis França. O mito do controle emocional. Nós vamos esclarecer pontos importantes com relação a esse tema, que é a nossa entrevista desta quinta-feira. Italis, um abraço, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Por que mito? Não é possível realmente controlar essas emoções? Por que se fala mito, Italis? Boa tarde a você. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão aqui nos acompanhando. A doutora Lisbeth Pérez, olá. A Ramona, nutricionista. Sim, Gamarra, realmente a resposta para essa sua pergunta é: não é possível controlar as emoções. Ok? E por que eu já dei o nome de mito direto? Porque é um mito. E para quem aqui, né, Ramona, tá há muito tempo tentando controlar as emoções, e até na questão da nutrição, você vai identificar muitas questões como essa, né, Ramona? As pessoas, elas recebem a instrução, elas sabem... Bola, tá aí? É a Ramona Bola? Dá um joia aí. É que aparece pra mim aqui a Ramona Nutri, né? Eu só quero... Vamos identificar aí. Então, o que acontece? Por exemplo, no campo da nutrição, a pessoa sabe que não pode comer uma determinada coisa, ou sabe que não pode comer mais do que aquilo que foi recomendado, mas ela vai e come. E aí depois ela justifica assim: mas eu não aguentei, eu não consigo, não dá, entendeu? É mais forte que eu. E por que eu trouxe logo agora, aqui, né, Marlene? Por que eu trouxe logo agora esse nome direto, o mito do controle emocional? Porque existe tanta gente aí querendo vender algumas fórmulas mágicas para você controlar as suas emoções, e tem muita gente que vai na onda porque precisa, porque está realmente precisando rever alguns conceitos, que quer mudar alguma coisa na sua vida, só que depois de fazer aquelas atividades não consegue ter o resultado que gostaria de ter. E aí se frustra, e fica muito frustrado, fica triste, fica bravo consigo mesmo, se chamando de incompetente, incapaz, etc. Então, não é possível controlar a emoção. O que é possível? É possível nós ensinarmos a nossa mente a sentir novas emoções, emoções mais adequadas àquilo que nós precisamos hoje. E isso significa o quê? Hoje... É muito importante todo mundo aqui entender, e na semana passada eu fiz uma live sobre isso, sobre a questão do controlar as emoções. Para quem participou aqui já vai saber, para quem não participou, legal, agora é uma chance da gente discutir isso. E até para quem já está acompanhando aqui, ou em casa, ou no trabalho, pode mandar aqui no WhatsApp da Cativa, né, Gamar? Qual que é o WhatsApp aqui? 99950-7335. Beleza, então pode mandar a dúvida aí, pode participar aqui no meu Instagram também. Se já aconteceu com você, de você se programar para fazer alguma coisa, você sabe, porra, você não é burro. Você sabe que você tem que fazer uma coisa de uma forma específica. Você já bateu tanta cabeça de um jeito que você fala: não, na próxima vez eu vou fazer assim. Aí chega na hora, vem um fogo, vem um negócio que faz você repetir aquilo, faz você fazer as coisas do mesmo jeito. E não adianta você falar assim: pensa do lado positivo, entendeu? Identifica o que é e vai pensar em outra coisa, entendeu? Beleza, isso são estratégias que vai funcionar em alguns casos, mas você passar a vida inteira assim é um tormento, entendeu? Então, o que acontece? Primeiro, que é muito importante todo mundo aqui entender: as emoções, todas elas, são úteis à nossa sobrevivência. Ok? A gente só classifica uma emoção como boa ou ruim de acordo com o resultado que ela traz na nossa vida. Então, se a gente sente alguma coisa e isso que a gente sente faz com que a gente se comporte de uma determinada maneira, que são resultados positivos, a gente classifica essa emoção como sendo positiva. Se essa emoção faz com que nós ajamos de determinada maneira e isso traz resultados negativos, essa emoção é negativa. Geralmente é colocado como negativo tristeza, raiva, culpa, ódio, rancor e etc. Porque na maioria das vezes nós sofremos quando nós sentimos ela. Porém, é muito importante a gente entender que essa ideia de positivo e negativo, boa e ruim, é só uma questão da mente racional. Internamente, quando a gente fala da nossa mente mais profunda, mais interna, todas essas emoções servem a um propósito positivo, que é nos manter vivos.
ok? Então, uma pessoa que não sente medo, ela morre rápido. Uma pessoa que não sente raiva não consegue se defender. Uma pessoa que não sente tristeza não consegue se colocar no lugar do outro, entender qual é a consequência negativa dos atos dela. É até interessante. Para quem nunca assistiu, assista um filme que é um desenho animado chamado Divertidamente. Cara, aquilo ali é excelente pra gente entender como todas as funções elas são positivas, elas têm o seu benefício. Porém, repito, todas essas emoções elas são úteis. O que acontece? Acontece que quando a gente cresce, a gente começa a ter objetivos. E muitas vezes, dos objetivos que nós programamos para a nossa vida, as emoções que estão programadas dentro de nós, para a nossa sobrevivência, não nos ajudam. Entendeu? Então, não adianta você querer ficar fazendo força para controlar uma raiva, controlar uma tristeza, controlar uma culpa, controlar uma mágoa. Você não vai conseguir, porque isso está, depois de alguns anos de experiência, a sua mente entendeu que aquilo é necessário para a sua sobrevivência, para você não sofrer de novo, lá dentro. Entendam, o sofrimento que a gente está falando é um sofrimento interno que muitas vezes a gente desconhece. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa lá na infância, ela, sei lá, pega o pai traindo a mãe, ok? E aí, o que acontece? Pode ser que nesse momento exista o seguinte aprendizado: os homens não prestam, ok? E por que eu digo pode ser? Porque, infelizmente, vamos dizer assim, a gente não consegue prever qual vai ser o nosso aprendizado. A gente experiencia algo e daquilo a gente vai tirar o aprendizado que vai se acumular com outros na nossa vida. E aí, se com o tempo esse aprendizado ele for reforçado, ou seja, os homens não prestam, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver dentro de mim uma programação que vai me proteger dos homens. Então, seja lá qual for, a mulher ela pode ficar desconfiada, entendeu? Eu não confio mais em ninguém. Ela pode se tornar, eu diria assim, fria, porque, não, eu confio plenamente, eu sei que não vai me trair, igual meu pai me traiu, vamos dizer, mas não consegue parar com ninguém, porque não dá atenção, porque não cuida, porque etc, etc. Ou seja, afasta sempre os homens, que dentro dela o aprendizado homens são perigosos, homens mentem, os homens são todos iguais. Beleza. Então, entendam o seguinte, essas emoções, a diferença entre nós seres humanos e um livro de história, né, já disse Gerard Cain, é a emoção atrelada ao aprendizado, a emoção atrelada à experiência. Então nós aprendemos, registramos o aprendizado e trazemos ele à tona hoje por meio da emoção. Então você não vai conseguir excluir nenhuma emoção da sua vida. O que você consegue fazer é, como eu disse, não controlar a emoção, mas você mostrar para sua mente: olha, isso já foi muito útil no passado, eu entendo, eu sei que esse aprendizado, né, como se estivesse falando com outra pessoa, né? Eu sei que esse aprendizado foi útil, porém hoje não é mais, hoje me prejudica, hoje traz tais e tais resultados que são ruins para aquilo que eu quero. Então é muito importante entender isso, que não tem como a gente fugir dessas emoções. O que a gente pode fazer é o seguinte: entenda, você nunca vai fugir das suas emoções. O que você pode fazer ensina para sua mente emoções mais adequadas em relação ao que você precisa hoje, para que você não precise fazer mais força, como sempre. Imagina assim, toda vez que... Não, questão financeira. Mas eu não consigo ganhar dinheiro. Toda vez que eu ganho dinheiro, eu gasto, entendeu? Eu nunca paro com dinheiro, não consigo fazer uma viagem que eu quero, não consigo comprar um carro, não consigo comprar minha casa, eu estou sempre trabalhando para pagar as contas, entendeu? Quando eu ganho um dinheirinho a mais... parece que já tem uma outra conta, né? Aí as pessoas até agradecem por ter vindo esse dinheiro a mais, já que tinha essa outra conta, para poder não sofrer muito, mas sempre tá nessa corda bamba, nunca tem dinheiro. E aí a pessoa pensa assim: putz, por que tem gente que consegue ganhar dinheiro ou não? Né? Existe alguma coisa dentro de você, confia em mim, existe alguma coisa dentro de você dizendo que você não pode ganhar mais dinheiro, você não pode ter mais dinheiro do que isso que você tem, ok? Então, não adianta você falar assim: putz, mas eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que lutar contra o medo de pedir demissão desse emprego bosta que eu tô hoje para poder abrir um negócio próprio, porque eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro, ou para mudar de emprego, porque eu não gosto desse chefe. Eu tenho que lutar contra esse medo. Não.
esse medo ele vai estar aí, quanto mais você lutar, mais a sua mente vai entender que existe algo muito importante que precisa ser executado, que é fazer aquele medo ser mais forte ainda, entende? Então, assim, ensina para sua mente que esse medo não é mais necessário. Preciso colocar outra coisa no lugar, porque quando você tem outra coisa no lugar, é isso que vai direcionar sempre o seu comportamento. Então, respondendo essa primeira pergunta, Gamarra, não é possível controlar as emoções. Parem de tentar para você não se frustrarem cada vez mais. Porque cada vez mais eu vejo no meu consultório pessoas que se sentem muito incapazes porque não estão conseguindo controlar as emoções. A primeira coisa que eu falo para poder acalmar os ânimos é: para de tentar. Pode parar de fazer força, porque é só uma forma da própria mente falar assim: putz, eu sou um incapaz mesmo. Pode parar, para de tentar e vamos partir para a parte eficiente, ou seja, para aquela que funciona de verdade. Muito bem, 12h57 aqui no programa, o mito do controle emocional. Dito isso, Ítales, como é então que podemos ensinar as nossas mentes a sentir novas emoções? Tá aí um ponto importante. Exatamente. Aí é vamos dizer assim, o X da questão, o segredo de tudo, né? Já que eu estou dizendo que não dá para controlar as emoções e a solução é ensinar a nossa mente a sentir coisas diferentes, como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: primeiro, entender que os nossos resultados hoje são um resultado, né? O próprio nome resultado já diz, né? São a consequência de um aprendizado. Então imagina o seguinte: você passou alguns anos na sua vida aprendendo algumas coisas, e depois que a sua mente aprendeu, ela vai colocar isso no piloto automático. E ela vai fazer com que sempre tenha aqueles resultados. Então o que você tem hoje na sua vida é o produto, é a consequência do que você aprendeu quando você era criança e foi crescendo. Entenda isso. Entenda o seguinte, que as emoções que você sente hoje é uma forma que a sua mente tem para te trazer esses resultados. Então é assim, eu não consigo emagrecer, né? Trazendo aqui pro lado da nutrição. Eu não consigo emagrecer, porra, eu já fiz todo tipo de dieta, eu só como salada, eu respiro e engordo. Entendeu? Isso é muito comum da gente ouvir. E aí, entenda, se isso está acontecendo com você, e não acontece com todo mundo, é uma questão sua e não é biológica, já foi feito, você já foi lá, já pesquisou, já entendeu que é algo, putz, mas não tem nada, sabe? O que está acontecendo? O seu corpo, de alguma maneira, está gerando esse resultado, que é proveniente de um aprendizado. Entendeu isso? O que você sente quando você se percebe que você está gordo e não consegue emagrecer, mesmo fazendo dieta, mesmo indo no nutricionista, mesmo recebendo orientação profissional, a nutricionista falando assim, ó, é assim, essa aqui tá certo, a gente tem que verificar o que mais precisa ser feito, entendeu? Que emoção que você sente? Putz, eu sou incapaz. Não, eu me sinto feio, eu me sinto horrível, eu não gosto de mim do jeito que eu sou. E aí você começa, então, a entender que é justamente isso que faz com que você não emagreça, e não o contrário. Já respondo aqui, Ramon, para concluir. Já, beleza. Então, você identifica qual é o problema, identifica qual é a emoção que está atrelada a esse problema, ou seja, como é que você se sente por ter esse problema, e aí você tem que pensar o seguinte: essa emoção é consequência de um aprendizado na minha vida. Entende? Ramona, e quando a pessoa não consegue manter a mudança, ou seja, volta a ter hábitos errados? Ramona, é o seguinte: hábito é somente uma forma que a mente encontrou para colocar no piloto automático, para economizar energia, um aprendizado, certo? Então, enquanto internamente não for alterado esse aprendizado, é uma questão de tempo para que esses hábitos antigos retornem, entende? É como se você tivesse desenvolvido um pouco mais a estratégia racional, você até melhorou os hábitos alimentares, porém, aquela chama, vamos dizer, aquela questão emocional interna que estava fazendo a pessoa comer compulsivamente, como por exemplo, nesse caso, ainda está lá. Então, enquanto isso não for tratado, não for resolvido, daqui a algum tempo, isso vai explodir de novo e a pessoa volta naquele padrão antigo, ok? Então é muito importante a pessoa saber disso. Outra coisa, lembrando que
A maneira como nós nos vemos, nós nos sentimos em relação a nós mesmos, vai ditar o como nós vamos nos comportar. Então é muito importante a gente continuar um autocuidado, entendeu? Não é porque hoje, eu passei por um processo de tratamento, como por exemplo essa questão, né? Como eu estava falando agora. Você viu o problema, identificou a emoção, sabe que aquilo é proveniente de um processo. Como que a gente muda essa emoção? A gente vai ter que então descobrir quais foram as experiências que a pessoa teve na vida, que trouxe aquele aprendizado e então dar novos significados, reinterpretar, reeducar a nossa mente para que, você não precisa mais se sentir feio, você não precisa mais se sentir culpado, você não precisa mais se sentir incapaz, agora é diferente, agora a situação é diferente. Tudo isso nós fazemos dentro de um processo de tratamento terapêutico, ok? É justamente isso que acontece. Amor, entendi, por isso que é a importância do acompanhamento psicológico junto com a nutrição. Exatamente. O que acontece? Se a pessoa só faz o acompanhamento psicológico, pode acontecer de, por ela nunca ter tido o hábito de comer corretamente, de saber quais são as necessidades do corpo dela, ela não emagrecer necessariamente. O que vai acontecer nesse momento? Todo mundo tem que trabalhar em conjunto. E se ela for só na questão nutricional, só na nutricionista, pode acontecer dela ter todas aquelas instruções alimentares e ela não conseguir atingir o objetivo dela. Entende? Porque aquilo, o hábito alimentar que ela tem hoje é consequência de um aprendizado emocional. E aí se frustra o profissional nutricionista, se frustra a pessoa que quer emagrecer e não consegue, mas ela não entende. E eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês que trabalham aí com nutrição. Não são raras as vezes em que pessoas obesas que não conseguem emagrecer, que comem muito pouco, né, que fazem todo o tipo de acompanhamento necessário, ter casos de abuso sexual na vida passada. Quando eu digo na vida passada, não é na vida, né, antes de nascer, mas durante os anos passados, a infância, etc. É comum. Não são todos, é claro. A gente não pode generalizar e não quer dizer que abuso vai fazer com que a pessoa fique obesa. Mas o que acontece? Se a mente dela entende que há um risco, existem casos, eu conheço casos assim, em que a própria mente, e quando eu digo mente, eu não digo cérebro, mente é corpo, nós somos inteiros. A nossa mente nos protege. E qual a melhor forma de nos proteger? A gente vai aumentando o nosso peso, o nosso tamanho, para ficar maior que o outro, para distanciar o outro cada vez mais. Compreende isso? Então, se você tem uma questão forte emocional dessa por trás, meu amigo, você pode viver de vento. Mas esse vento vai alimentar você e vai te engordar cada vez mais. Entende? Por incrível que pareça. Então, é muito importante a gente entender essa questão. Agora, o que é indicado aqui? Procure tratamento emocional. Aí, com quem você vai procurar, aí é uma questão sua. Você pode procurar profissionais da área de psicologia, psicólogos, você pode procurar hipnoterapeutas. Hoje, eu trabalho, apesar de ser psicólogo, sou formado em psicologia, hoje eu trabalho apenas com a hipnoterapia. Por uma questão pessoal, eu gosto mais da metodologia, para mim é mais rápido, é mais eficiente. Funciona também com a metodologia tradicional, só que para mim, no meu ver, é um pouco mais demorado, mas também funciona. O importante é que você possa entender que essa questão emocional precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. Agora, se você está arrumando desculpa ainda, eu vou dizer uma das formas, até para a gente encerrar a entrevista aqui, Gama, não sei se tem alguma pergunta aí, mas beleza. Você quer dica mesmo para poder começar a reprogramar, para começar a sentir de maneira diferente, a não ter que fazer força? Isso é o seguinte. Primeiro, identifique qual é o sentimento que você tem em relação a si mesmo. O que você pensa sobre si? Eu acho que eu não mereço ser feliz, eu acho que eu não sou bonito, eu acho que eu não sou capaz de conseguir isso, eu me sinto um incompetente, entende? Identifique isso. E aí, escolha um momento, ou vários momentos do seu dia, não precisa ser vários minutos, pode ser 30 segundos, um minutinho só, não importa. Você vai sentar, vai fechar os olhos,
vai respirar profundamente e vai começar a realizar para si mesmo, sentindo cada uma das palavras, afirmações do oposto daquilo que você sente sobre si. Por exemplo, se eu me sinto um incompetente, um incapaz, eu digo pra mim, putz, eu sou inútil, eu sou incapaz. O que você vai fazer? Você para, senta, fecha os olhos, respira e começa a afirmar para si mesmo: eu sou capaz, eu sou competente, eu sou inteligente. Ou seja, diga exatamente aquilo que é o oposto. Não, se você diz, eu não me sinto capaz, não vai dizer eu não sou incapaz. Não, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu me amo, eu me perdoo, eu amo meu corpo. O que vai acontecer? Pode parecer besteira, mas é exatamente isso que a sua mente fez durante anos. E pior, com impacto emocional. Né, Ivete? Eu sou inteligente, eu tenho certeza, eu te conheço, sei que você é mesmo. Então, você vai agora começar a colocar coisas na sua mente e você vai ter que fazer isso numa intensidade suficiente para substituir aquilo que já está lá dentro. Ou seja, você vai passar bastante tempo fazendo isso. Mas, por mais absurdo que possa parecer, essa é a técnica mais eficiente. É o que vai fazer você sofrer menos. Primeiro que você vai saber que você vai estar colocando dentro da sua mente questões que vão te ajudar sem você ter que fazer força. Entendeu? Você vai fazer com que a sua mente, na hora de fazer as coisas, ela tenha esse pensamento. Eu sou competente. Eu sou inteligente, eu vou fazer. Entende? Para que você não precise... Não é que eu não sou inteligente. Eu sei que eu sou, né? Para não ficar fazendo essa força. Entendeu? Agora, claro, existe uma programação muito forte, emocional dentro de você. O interessante é realizar um tratamento emocional para resolver isso aí. Mas, enquanto você não vai, aproveita o tempo que você tem, que você não está fazendo nada, que você está cozinhando, que você está... não que cozinhar seja fazer nada, mas ali enquanto você cozinha, você pode ficar pensando isso. Eu sou inteligente, eu sou competente. Ou você está dirigindo, né? Você consegue ficar repetindo isso para você infinitamente. E é melhor ficar repetindo isso do que as baboseiras que a gente costuma repetir. Doutora Lisbeth Pérez, eu vou te enviar por mensagem direta um link para que te inscrevas num congresso de alimentação consciente para que difundas. Legal, manda aí, vou conhecer sim. Manda para mim lá que eu dou uma olhada. Então, assim, é muito importante isso. A gente entender que não dá para ficar fazendo força contra a questão emocional. Entendam, seres humanos são seres emocionais com lapsos de consciência. A nossa função racional, ela só serve para justificar nossos comportamentos. Nós vivemos o tempo todo fazendo as coisas por questões emocionais. Por que você trabalha? Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero dar para minha família aquilo que eu não tive. Olha só, se isso não é emocional, o que vai ser? Entende? Ivete, fiz um tratamento com você e foi muito bom. Muito bom, Ivete. Mérito seu. Parabéns. É isso aí, Gamarra. Eu espero que tenha sido claro com relação a essa questão, né? Que não dá pra gente controlar as emoções, que o importante é a gente entender como a nossa mente aprendeu essa emoção, que essa emoção ela é útil para dentro da gente. A gente não consegue controlar ela porque internamente ela serve para a nossa sobrevivência, ela serve para nos manter vivos de verdade. E não tem como você ir contra isso. Você tem que mostrar para sua mente que isso não é mais necessário para te manter vivo, que agora é necessário outra coisa. Entende? E é isso que é realizado dentro do tratamento. E aí muitas vezes você vê aí treinamentos, eu já passei por alguns treinamentos desses de estilo Leader Training, é legal, é bem impactante, você tem a oportunidade de rever algumas crenças e tal, mas se você tem pânico, você tem depressão, você não é lá que você vai resolver isso, entende? Eu sei que existe muita treta hoje em dia aí com relação ao coach, mas é porque tem alguns profissionais que não deixam claro que o coach, especificamente falando, não é questão de abordagem terapêutica, ela vai servir para o seguinte: você tem um objetivo, você tem uma meta, você quer chegar a um certo ponto, ele vai te ajudar a identificar onde você está, para onde você vai e quais são as estratégias que você tem que fazer. Entende? Talvez o coach ele fale assim, você precisa fazer terapia para você conseguir chegar a fazer isso.
Então ele vai te encaminhar, vai te orientar para procurar. Mas você não pode dizer que, você tem crise de pânico, não pode vir aqui que vamos ver, vamos descobrir. Isso não é serviço deles. Então é muito importante a gente começar a entender, e eu até escolhi esse tema para a gente falar hoje, porque recentemente eu participei de um evento que, para o meu conhecimento, para a minha experiência, o que foi passado ali foi passado pela metade. Quem tentar controlar a emoção por meio de pensamento, tá fadado ao fracasso, tá fadado à frustração. Então, fiquem tranquilos. Se você não consegue controlar a sua emoção, sua raiva, sua tristeza, por meio de um pensamento positivo, fica tranquilo. Tá normal, é assim que funciona mesmo. Você não vai conseguir controlar. Você vai ter que reprogramar internamente o aprendizado que está trazendo essa emoção. É o único jeito. Entendeu? É o único jeito da gente fazer isso. Beleza? Muito bem, obrigado, Ídolos, pela presença aqui no programa mais uma vez. E até a nossa próxima, que será, sem ser nessa, na outra semana. Exatamente. Na próxima quinta, a Aline vai estar conosco aqui. Isso aí. Obrigado, Gamarra. Obrigado a todos por acompanhar. Abraço. Um abraço, 13h12 agora.